Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, né, pessoal? Mais um dia aqui para a gente continuar, tá? Nossa jornada, nossa expansão da consciência, tá, pessoal? Graças a Deus eu tô vendo aí, tá, pessoal, que vocês estão acessando, estão gostando, estão comentando, estão compartilhando, sabe? Vocês estão interessados no assunto, né? Isso é muito bom porque é um desejo que está surgindo na sua alma, né, pessoal? É aquele sentimento, aquela coisa que você precisa buscar algo, né? Algo que não é somente dessa terra, tá, pessoal? Somente dessa realidade. Você surge aquele sentimento, né? Isso acontece com muitas pessoas que é espiritual, tá, pessoal? É aquela pessoa que sente saudade de um lugar, fica olhando para o céu, né? É aquela nostalgia, né, de algo que não é dessa física aqui, dessa fisicalidade, tá? Dessa terra. Então você está sentindo algo, então. Da onde está vindo isso, pessoal? Da sua consciência, da sua alma. Você tem saudade de algum lugar, né? Isso prova, tá, pessoal, que a gente é uma consciência que está aqui na Terra, né? E a Terra não é a nossa morada, tá? Permanente. Porque as pessoas começam a sentir isso, tá? Principalmente a gente que é espiritual, sente essa saudade de algum lugar. Não é aqui meu lugar, nossa, eu quero voltar para esse lugar. Tem gente até que sonha, tá? É assim, pessoal, tá? Então, a gente está trabalhando isso, e isso é bom, tá, pessoal? Você tem que atender esse chamado, esse anseio da sua alma, tá? Porque é aquele processo que você tem que trabalhar a sua frequência para você voltar para esse lugar. Porque esse lugar que você quer ir, tá? Que muitos chamam de céu, né? Chama de outra dimensão espiritual, ela precisa que você tenha a frequência adequada desse lugar, tá? Então, esse sentimento já é para você ir se trabalhando a sua frequência, para você ir para esse lugar, tá? É um chamado para você trabalhar a frequência, tá? E tem muita gente sentindo isso, tá, pessoal? Muita gente sentindo mesmo. Porque é o chamado de Deus para a alma dela, tá? Para voltar para Deus, né? Voltar para a frequência da onde a gente veio, tá, pessoal? Então, graças a Deus, tá, pessoal? E eu tô vendo que muitos, tá, pessoal, têm chamado, outros ainda não sentiu essas coisas, ainda tá envolvido aqui nas coisas da terra, tá? Tá no ego aí, tá curtindo aí a, as coisas do ego aí dela, né? Até o momento que ela vai sentir isso, tá, pessoal? Muitas pessoas, quando vai passando, ela vai percebendo, né, que um dia vai deixar aqui, né? Porque a saudade, pessoal, sempre está conosco, né? A gente é um viajante, né, pessoal? A nossa consciência passa por muitas dimensões e a gente é um viajante. E sempre deixa saudade em algum lugar, tá, pessoal? É isso, é a nossa experiência da consciência que a gente está experimentando. Porque se a gente não sai do lugar da onde a gente veio, a nossa consciência, né, pessoal? E vem para essa realidade, a gente não experimentava aqui essa realidade, tá, pessoal? A gente fica preso em um lugar. E a gente não é para ficar preso. E tem muita gente, tá? Que não trabalha essa frequência
na hora que ele está aqui na vida da Terra, tá? Quando ele deixa o corpo, tá, pessoal? Que é o momento de ele partir, ele fica preso, porque ele fica agarrado a alguma coisa aqui, ele fica preso a um sentimento de algum lugar, alguma coisa, tá? Ele fica preso. Ele não segue a jornada espiritual dele, tá, pessoal? E é preciso, tá, pessoal? A gente não pode, tá? Ficar aqui preso, porque você não tem um corpo aqui nessa. Você vai ficar sofrendo, tá? Sofrendo espiritualmente, tá? No mundo espiritual. E aí, você tem que esperar o resgate, o resgate chegar, tá? É igual a pessoa tá lá ferida, né, pessoal? Você já viu a pessoa ferida ficar lá e você ficar esperando o resgate chegar? É a mesma coisa, tá? Então, a gente tem que tomar consciência disso, tá? E esse toque da alma, da nossa consciência, para a gente sentindo saudade desse lugar, já é para a gente trabalhar, né? A nossa frequência, a nossa espiritualidade, para podermos voltar para esse lugar. Porque esse lugar, tá, pessoal? Onde muito fala que é o céu, é o paraíso, é outra dimensão maravilhosa, tá? Muitos daí, vários nomes, tá? A Bíblia também fala do céu, do paraíso, tá? Aonde a gente sente saudade desse lugar, tá? Mas é isso, enquanto a gente estiver aqui, tá? A gente tem que estar na conexão com a nossa espiritualidade, com Deus, porque vai trazer a alegria, o conforto desse lugar enquanto a gente está aqui nessa dimensão, tá? Até a gente ir embora, tá? As pessoas se sentem vazio, aquelas coisas, é porque ainda falta a conexão, tá, pessoal? Para você se conectar e você andar aqui com Deus, glorificando até o momento de você partir. Tá certo, pessoal? Tô dando essa introdução aqui porque meu tema de hoje, tá? É falando sobre essas coisas, tá? Cadê? Deixa eu ver aqui qual é o meu tema, tá? Pessoal, uma pessoa ficou falando aqui, né? Aqui não existe roteiro, tá, pessoal? Aqui não tem roteiro para eu seguir, tá? Aqui é tudo espontâneo, é tudo que a espiritualidade vem tocando no meu coração, tá? Tudo é assim, tá, pessoal? Por isso que a irmã disse: Nossa, irmão, seu vídeo, às vezes você traz o mesmo tema, mas sempre tem uma coisa diferente, uma energia diferente. Nossa, sempre é uma coisa que a gente fica querendo mais. Essa pessoa falou aqui para mim, né? Do meu canal. Porque teve temas aqui que eu repeti, mas parecendo que não foi repetido, pessoal. Foi algo novo que a espiritualidade trouxe. Então, é por isso, porque o espírito sempre se renova, tá? Nunca é igual. Por isso que a irmã disse: Nossa, eu toda vez, irmão, parece que é diferente. Você fala é uma coisa diferente. Você que não enjoa de vez, você não tá enjoado de mim, não, né? Será que alguém já enjoou de mim aí, pessoal? Né? Talvez comece a se enjoar de mim aí, tá? Das minhas piadas, do meu jeito aqui, tá? Mas todos vocês, tá, pessoal? Vocês são da minha família espiritual. Você se identifica, você se alegra com as coisas que eu falo, com a frequência, a maneira que eu tô falando. Porque a gente já se conhece, tá? A gente já se conhece do mundo espiritual lá. Mas só que você não sabe. Você está aqui inconsciente, mas quando você vê minha frequência, você vai dizer como é. Você foi com minha cara, né? Você foi com minha maneira de expressar. Porque a gente veio de lá da mesma fonte, a gente se conhecia lá. Você conhece a minha frequência. E eu conheço a sua também, tá? Mas chega aqui, cada um vai para
a sua função, né, que você veio fazer aqui nesse mundo. E aí você vai para uma família, eu vou para outra, tal, mas a gente vai se unir através dessa frequência de Cristo. Ele vai unir, que é a união dos espíritos, da igreja espiritual. Então, você é um espírito, você sabe, né? Você sabe, né, pessoal? Eu também sou um espírito. Então, a gente vai se ligar através desse amor de Cristo, os espíritos vai se ligar, vai estar junto, tá, pessoal? Mas não junto fisicamente. Às vezes você tem pessoas aqui, tá, pessoal, que me assiste, que é lá de Brasília, outro de São Paulo, outro do Espírito Santo, outro do Maranhão. Teve até uma pessoa aqui do Maranhão falou comigo, né? Tem vários aí, tá? Então, são pessoas espirituais como eu, tá? Mas que estão em outro estado, às vezes talvez até em outro país, tá? Me assistindo, mas ele é um ser espiritual, está conectado nesse amor de Cristo, como a gente está aqui, tá, pessoal? É isso, tá? É, e, e eu estou ajudando vocês, tá? Nessa trabalho espiritual para a gente voltar para o mesmo lugar da onde a gente veio, tá? Mas isso a gente tem que já começar daqui a frequência, trabalhar a frequência, a conexão com o nosso Deus, com a espiritualidade, tá? Porque quando a nossa consciência desprender desse corpo, a gente volta para esse lugar, tá? Tá certo, pessoal? Por que eu estou dando essa introdução? Porque eu vou falar de uma coisa, né, que muitos estão sentindo, que é o que é a saudade espiritual. Então, muitos estão sentindo isso, essa saudade espiritual. Mas o que é isso, irmão Samuel? Saudade a gente sente aqui de uma pessoa, né? De algum lugar, de um tempo que a gente viveu, tá? Essa nostalgia, né? Foi até quando eu ouvi a música que eu tocava no tempo que eu estava na escola. Eu lembrei, então minha consciência foi lá, viveu aquele momento, eu senti a mesma sensação que eu estava sentindo lá, tocando a música. Então, mas essa saudade aqui espiritual, pessoal, o que é isso, pessoal? Aí eu coloquei uma pergunta, né? E sabe, sempre que eu coloco uma pergunta para apimentar, apimentar como é que se diz? Temperar essa comida espiritual que a gente está comendo, tá? Coloca um pouquinho de pimenta, um pouquinho de sal, não muito sal, tá? Porque senão salga demais, as pessoas não gostam. Então coloca um pouquinho de cada coisa para essa comida ficar saborosa, essa comida espiritual, tá, pessoal? Então, aí eu coloquei a pergunta, né? Para a gente temperar mais essa comida. Eu coloquei, e por que temos que atender o chamado, o anseio da alma? Porque essa saudade, pessoal, quando a gente está sentindo lá, de alguma, você olha para o céu, aí, nossa, eu estou sentindo falta de algum lugar. Mas aonde é o lugar? É na Europa, na Ásia? Não, não, não é nada aqui no mundo. É uma coisa além disso aqui. Então, é essa saudade que a gente está falando, tá, pessoal? Os discípulos sentiram também, sentiram saudade dos irmãos aqui, tá? É normal, tá? A gente sentir, porque faz parte disso, tá? Mas aí vamos lá para o nosso estudo, pessoal. A pergunta é: o que é a saudade espiritual? Aí ele fala: a saudade espiritual se refere a um sentimento profundo de anseio ou nostalgia, né? Que transcende o plano físico, muitas vezes associada à experiência espiritual ou à conexão emocionais intensa. Então, o que é que ele está dizendo, pessoal? Que o que é essa saudade espiritual? Ele diz que é um sentimento profundo lá, então é da alma,
É aquele anseio da alma, aquela nostalgia de, nossa, algum lugar eu sinto saudade, olha para o céu. Tem pessoas que ficam olhando para o céu, quer voltar, tá? Nossa, eu queria voltar para o meu lugar lá, né? Mas calma, tá? Você vai voltar, tá, pessoal? Mas não é assim como a gente quer. Então, você sente aquilo na sua alma, na sua consciência, né? Ele diz que transcende o plano físico, então é um sentimento que transcende, aquela saudade que transcende o plano físico. Muitas vezes associada a experiências espirituais, às vezes tem muitas pessoas aí que teve EQM, né? Ele foi para esse lugar, mas a consciência dele voltou, porque não era o momento dele, ele tem que fazer aqui, cumprir a jornada dele aqui da consciência nessa realidade. Então ele voltou. E tem muitas pessoas que ficaram dizendo, nossa, eu quero voltar para aquele lugar. Aquele lugar é maravilhoso, eu vi lá as pessoas, aquelas pessoas eu conheço, são da minha família, então é da família espiritual aquelas pessoas. E às vezes tem até os nossos familiares que estavam aqui, vivendo aqui nessa realidade, tá? Então teve muitas pessoas que contaram isso, tá? Em EQM, ou às vezes mesmo teve uma projeção espiritual e foi para esse lugar. E ela ficou com saudade, tá? Então, aquela conexão intensa, tá? Aí ele fala, esse conceito, né, de saudade espiritual, né, é frequentemente explorado em contexto de espiritualidade. Então, é mais falado aí no contexto da espiritualidade. Mas os evangélicos falam também, tá? Que a gente tem que ir para o céu, para algum lugar, né? Os católicos, os espíritas também, tá? Mas é mais falado esse tema no contexto da espiritualidade, onde as pessoas buscam compreender a natureza de sua emoção em relação entre ente querido que parte de um momento significativo da sua vida. Então, para você também compreender que aquele ente querido que partiu no momento, então, a espiritualidade vai trabalhar isso também, tá, pessoal? Porque as pessoas aqui estão de passagem, a gente também, tá? Então, às vezes, a gente fica com saudade desse lugar. E aí, vez das pessoas que partiram também, tá? Aí ele fala, a saudade espiritual pode ser vista como uma forma de conexão com o que é sagrado ou transcendente. Então, é aquilo, aquela energia, aquele sentimento que está nos chamando para conexão com o sagrado, com Deus, com aquilo que transcende essa matéria, refletindo a busca por um significado e um propósito. Então, vai fazer com que você entre no seu propósito de vida, na sua frequência. Porque na sua frequência de propósito de vida, vai fazer qualquer momento que você deixar o corpo físico, você já está nesse lugar. Não abrir e fechar os olhos. Tá, pessoal? Então, tem muitas pessoas que sentem isso, tá, pessoal? E é um chamado da sua alma para você ir se afinando, né? Afinando, porque você tem que se afinar porque o caminho é estreito, né? Aí você tem que ir se afinando para que você a sua frequência né, esteja alinhada com a frequência desse lugar. Porque às vezes a gente, pessoal, tá aqui dormindo, tá agindo totalmente contrária à frequência desse lugar. Então você precisa tomar consciência e começar a se afinar com a frequência desse lugar, para você voltar. Porque não pode ir de qualquer jeito. Você aí na gandalha aí, numa frequência totalmente baixa, fazendo aí, mentindo, fazendo um monte de mal aí, você quer voltar para esse lugar? Não existe isso, tá?
Não existe, tá, pessoal? Não é assim. Por isso que a gente tem que. Esse sentimento já é para vocês se afinando, porque o caminho é estreito, né? E se afinando com a frequência desse lugar que você vai. Porque se você fica na frequência do umbral, você vai ficar no umbral. Entende, pessoal? Você vai ficar aí nas camadas, regiões espirituais densas, tá? Porque é a frequência que sua consciência está vibrando. Então, você tem que mudar a frequência, a vibração, tá? E esse sentimento já é para ir você ir mudando a sua frequência, tá? É um sinal, é um chamado, é um anseio da sua alma para que você se mude a frequência. Aí ele fala, a saudade espiritual são caracterizadas por uma sensação de vazio ou perda, que não se limita apenas à ausência física de alguém ou algo. Então, não é só essa saudade, tá? Porque a saudade espiritual tem a ver com a conexão com Deus, a gente sentindo saudade da frequência de Deus, tá? E a frequência desse lugar que a gente não sabe o que é, a gente esqueceu. A gente veio de lá, mas a gente esqueceu, tá? A gente entrou em uma frequência baixa, então a gente está nessa região mais baixa, então a gente esqueceu. E esse anseio que está brotando lá é o próprio Deus chamando você para conexão com Ele e para você voltar para casa. É um chamado, pessoal, tocando a sua alma, sabe? Você sentindo, nossa, eu tenho que saudade de algum lugar, então começando a tocar em você para você ir se consertando, pessoal, a sua frequência. Tá? E Cristo veio mostrar isso, veio para a gente mostrar isso para a gente, para como a gente tem que fazer para voltar para casa. Foi isso que ele falou para os discípulos. Na casa de meu pai é muita morada, senão não teria dito isso. Vou preparar lugar, tá? Então, trabalhe a sua frequência melhor, faça a sua missão aqui e você vai voltar para cá. Aí ele fala, ela pode se manifestar como um desejo de reconexão com a experiência passada, momentos felizes ou até mesmo com a própria essência espiritual. Então, pessoal, é uma manifestação com aquele desejo que está surgindo da gente se reconectar. Por que reconexão, pessoal? Por quê que ele fala que é reconexão? Porque a gente já esteve conectado. Quando Adão pecou lá, ele perdeu essa conexão. Então, por isso que essa é a prova, pessoal, que a gente veio da raça adâmica. Porque todo agora ser humano está tentando se reconectar com Deus. Com a essência espiritual que está dentro dela. Mas o pior de tudo é que as pessoas até esqueceu que essa conexão está dentro. A verdade está dentro. Cristo está dentro. Deus está dentro de você, tá? A gente esqueceu disso também. E o que é que, quando você fica dormindo nisso, o que é que a matrix religiosa, o maligno faz? Faz você buscar fora. Faz você tentar buscar. Quanto mais você vai para fora, pessoal, você está se afastando. O inimigo está dizendo, vá para lá, ó. É lá que você vai encontrar. Ele está mandando você se afastar da sua essência espiritual, da sua espiritualidade. Então, se você não se conectar à sua essência espiritual, você não vai haver conexão com Deus. É isso, pessoal, tá? Então, por isso que quando você se conecta à sua essência, lhe traz uma sensação de paz, de felicidade, de alegria. Então, traz aquela frequência que você vivia lá nesse lugar, que a gente não sabe onde é, esqueceu. Então, e Deus fez o caminho para você voltar, que o caminho é Cristo. É isso, porque a gente estava perdido aqui, esquecido aqui, jogado aqui.
né? E Deus não esqueceu da gente, tá? Deus não esqueceu da gente. Então, quando bate esse sentimento, é para isso, pessoal. Você voltar para a sua essência, a conexão, a reconexão, né? Que quando você se conectar com sua essência, você se conecta a Deus. Eu já gravei um vídeo aqui, tá aqui no YouTube, tá? Falando sobre isso. Aí ele fala, muitas vezes essas saudades são acompanhadas por sentimento de gratidão, amor. Então a pessoa entra nessa vibe, que pode se intensificar por práticas espirituais. Então, quanto mais você pratica essas práticas, mais se intensifica. As pessoas aqui sabem que pratica isso aqui, ela se intensifica essa conexão. Ela sente a paz, ela sente uma alegria. E não depende de nada físico aqui. As coisas físicas vêm para cumprimentar essa nossa felicidade. Então, ele fala práticas espirituais como meditação, oração, leitura das escrituras, né? Ou até lembrança, experiência de lembranças espirituais. Então, vem com isso, tá, pessoal? A gente aí sente saudade, porque essa é a frequência que a gente tem saudade de sentir. Então, enquanto a gente estiver aqui, tá, pessoal? A gente tem que buscar essas práticas para a gente estar numa conexão com a nossa essência, com o nosso Deus, com a nossa espiritualidade, para que a gente caminhe aqui com Ele, não sinta, bata tanto essa nostalgia na gente. Quando a nostalgia está forte, é que a pessoa está longe e o espírito está puxando você para essa conexão. Entende? Então é através dessas práticas que a gente vai continuar. E a gente vai continuar nessa frequência aqui, fazendo aquilo que a gente veio fazer. Aí quando a gente terminar o que a gente fazer, a gente vai voltar. Tá? E a gente já está na frequência. Então, isso que é andar com Deus, tá? O andar com Deus aqui. Aí ele fala, essa saudade pode se manifestar de diversas maneiras, incluindo sonho vívido. Então, as pessoas têm sonho lúcido, né? Lembrança repentina ou até mesmo sensação física, como uma pressão no peito, um aperto na garganta. Então, pode acontecer isso também, tá? Porque tá tão forte, pessoal. Você tá tão longe daquilo que tá dando até aquele aperto no peito, a garganta. Então, isso acontece, tá? Muitas pessoas relatam sentir a presença de entes queridos que partiram, o que pode ser interpretado como uma forma de comunicação espiritual. Então, tem muita gente, né, principalmente os médios sensitivos, eles sentem que a presença do ente querido vem avisar ele, para ele se conectar, para voltar para aquele lugar. E às vezes é até quando a pessoa está totalmente fora da espiritualidade. Além disso, o momento de introspecção e reflexão pode intensificar essa emoção, levando a maior entendimento sobre a sua própria jornada espiritual. Então, aquele momento de introspecção que a gente está pensando, reflexão, né? Essas emoções levam o maior entendimento sobre a nossa jornada. Quem somos a gente? O que é que eu estou fazendo aqui? Então, eu tenho que trabalhar para eu voltar para esse lugar. A maioria das pessoas esqueceram, tá, pessoal? Então, é um lembrete aqui, tá? É um lembrete da espiritualidade para você, se você está sentindo isso, tá, pessoal? Essa saudade espiritual, essas coisas que eu estou falando aqui, é para você, é um chamado, é um anseio da sua alma para você voltar para a conexão, a reconexão, né, com a sua essência, para você estar conectado com Deus, porque quando você partir daqui, você já está com Deus. Você vai para esse lugar que você sente saudade, né? Então, mas tem que trabalhar a frequência, tá? Aí ele fala,
O impacto emocional da saudade espiritual pode ser profundo e multifacetado. Em algumas pessoas pode se sentir tristeza, melancolia. Outra pode experimentar um fortalecimento de sua fé e renovação do seu propósito. Então, vai depender da pessoa como você tá, porque às vezes você pode sentir até tristeza, porque aquela sensação daquele lugar é muito maravilhosa. Se você está aqui sofrendo, está em depressão, está assim, então isso pode acontecer você entrar nessa melancolia aí, tristeza, não queira nem ficar mais aqui, né, experimentar essa realidade, nem nada. Mas aquele que está tem entendimento, está conectado, ele vai fortalecer a fé dela. Vai ser renovado o propósito dele aqui nessa realidade. Não. Ele lembra, eu vim com um propósito aqui, vou cumprir meu propósito, vou voltar para esse lugar, né? Que eu sinto paz, amor, alegria. Lá tem as pessoas que me conhecem, tá? E tem pessoas aqui, tá, pessoal, que veio de lá desse lugar, da onde a gente veio, que está aqui também. E você precisa ajudar ela, é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou ajudando esses irmãos espiritualmente, tá? O espírito dela, para ela entender, para ela voltar para esse lugar. Quando vocês se identificam com o que eu estou falando aqui, pessoal, porque você veio da mesma fonte, você é meu irmão, tá? Mas só que você esqueceu disso. Então eu estou aqui, lembrete para esses irmãos, para que ele atenda esse chamado, anseio da alma dele, ele sente saudade do lugar, para que a gente volte para lá. A gente vai se encontrar lá, tá? Então, eu estou trabalhando aqui. Então, a espiritualidade, às vezes, levanta uma pessoa para isso, para despertar a outra, para ela entender a jornada dela, né? Cumprir aqui a jornada dela, o propósito, e depois voltar. Olha quantos aí, pessoal, estavam perdidos antes de encontrar meu canal. Estavam perdidos no mundo, tá? Estavam andando de religião em religião, a perturbação na mente da pessoa, a pessoa totalmente desequilibrada. Chegou aqui no meu canal, pessoal, nossa, reequilibrou a vida dela, começou a receber uma frequência, se alegrar aqui nos meus vídeos, começou a melhorar. Então, porque você é da minha família e eu estou lembrando a vocês, quando você sentiu esse vazio, essa saudade, é isso, pessoal. Para você voltar a trabalhar, mas antes disso você precisa fazer aquele seu propósito aqui. Eu estou lembrando você disso, você tem que fazer o seu propósito, e depois aí você vai para o lugar lá, tá, pessoal? Eu também, eu estou aqui no meu propósito. Até eu cumprir o meu propósito, aí eu vou voltar para lá, tá, pessoal? Aí ele fala, esse fenômeno pode levar a um processo de cura, de aceitação de perda e transformar em um reconhecimento de continuidade da vida espiritual. Então, você reconhecer esse processo que a gente está é uma cura para a nossa alma. A gente entender que a gente está aqui, depois a gente vai voltar. Onde a gente pode aceitar as perdas, tá? Aceitar a perda de alguém aqui, a gente aceitar as coisas. Não, a gente vai se encontrar lá, tá? E transformar o conhecimento da continuidade da vida espiritual. Então, da vida da consciência. Lembra aqui que eu falei que eu coloquei aqui, tá aqui o vídeo aqui. O que é a vida espiritual? Então, a vida espiritual é uma vida da consciência. Tá aqui o vídeo. Eu tô dando assim, pessoal, esse estudo para vocês maravilhosamente. Aí tem tudo aí no meu canal aí, tá? Não sei se o YouTube se invocou com isso, né? Aí ele fala, mas eu repito se possível, tá? Aí ele fala, a saudade espiritual, portanto, pode ter
pode ser tanto um desafio emocional quanto uma oportunidade de crescimento. Então, é um desafio para a gente aqui, mas a gente tem que continuar aqui na frequência, tá, pessoal? Para esse sentimento amenizar. Quando a gente está conectado à nossa essência, a gente tem a sensação que a gente tem lá nesse lugar de paz, de alegria, mesmo nesse lugar de frequência perturbada. A gente leva uma vida aqui mais tranquila, mais espiritualizada. Até a gente cumprir o nosso propósito aqui, tá? Emanar uma energia boa para o ambiente, tudo isso, tá? Às vezes Deus nos colocou para isso, pessoal, e para resgatar aqueles irmãos espiritual que a gente é o nosso irmão espiritual. Então, Deus colocou a gente para isso, por isso que a gente tem que cumprir o nosso propósito até a gente ir embora, tá? Aí ele fala, a meditação é uma prática que pode ajudar a lidar com essa saudade espiritual. Por quê, pessoal? Porque a gente se concentra, a gente se conecta com a nossa essência. Então, quando a gente se conecta com a nossa essência, através da meditação, a gente se conecta com Deus. A gente sente a sensação daquele lugar que a gente não sabe o que é. Ainda, porque a gente esqueceu, tá? Aí ele fala, proporcionando um espaço seguro para explorar processos, emoções durante a meditação. O indivíduo pode se conectar com as suas memórias, sentimentos, permitindo uma maior compreensão e aceitação da saudade. Então, você se conecta, né, com a seu campo mental, né, o sentimento, então a emoção. Então, aquilo vai trazer que você se conecte dentro, então vai amenizar um pouco essa compreensão da saudade aí, tá? Além disso, a meditação pode facilitar a comunicação com o eu interior. Então, o eu interior é essa essência espiritual e com a dimensão espiritual, promovendo um estado de paz e harmonia. Então, é isso que eu falei. Falei tudo já antes de ler, né? Aí ele fala, a saudade e seu significado espiritual é um sentimento poderoso que nos conecta ao que é eterno, então, a Deus, né? E nos convida a refletir sobre a natureza da vida. Então, convida a gente a refletir sobre a natureza da vida, da perda, do amor, revelando uma dimensão profunda e transcendental do ser humano. Então, é isso que essa conexão com Deus vai nos trazer. Para a gente pensar o que é que a gente está fazendo aqui. A gente tem um propósito aqui. A gente não está à toa aqui, pessoal. E a gente precisa se conectar para a gente saber o que é o nosso propósito da alma, a gente fazer aqui. Então, quando a gente entra nessa frequência do nosso propósito, a gente está na frequência da onde a gente veio. Então, qualquer momento aí, tá? Por isso que Paulo compreendeu isso, né? Ele disse, o viver para mim aqui é Cristo. E o morrer para mim é lucro. Ele disse, eu estou no lucro, pessoal. Eu vou voltar para o lugar da onde eu vim. Tá? Aí ele fala, é através da saudade que visitamos nosso passado, que podemos estar de novo com aqueles que amamos e já se foram, né? Sentindo saudade de viajar no tempo. Ela faz parte de nós. Porém, existe uma saudade que vai além desta vida. Então, a gente sente saudade aqui das coisas, dos irmãos, das pessoas, né? Mas essa saudade espiritual é uma coisa além dessa vida. E aquela saudade de pessoas que não conhecemos, de momento que não temos consciência de termos vivido, de lugares por onde nunca passamos, de lugar que não sabemos bem onde fica. Então, sentimos saudade, pessoas, tá? Então, quando você me vê, eu vejo você, pessoal, a sua frequência, a gente parecendo que se conhecia, tá? Teve pessoas aqui no meu canal
que aconteceu isso. Nossa, a gente tem uma conexão parecendo que a gente se conhecia e até, como é que se diz? Sonhamos com isso, né? Mostrando no mundo espiritual a gente lá tendo uma vida, tá? Então, teve pessoas aqui no meu canal que aconteceu isso. Entende, pessoal? A gente não entende agora aqui, mas a gente já se conhece, tá? Mas a gente esqueceu aqui. Você às vezes está com outra família, eu estou em outra família aqui, porque cada um tem um propósito aqui. Mas através da frequência de Cristo, do amor, né? Essa frequência, esse chamado interior da gente, vai chamar a gente para a gente se unir aqui, para a gente fazer o trabalho junto aqui, espiritual, e depois a gente voltar para esse lugar onde a gente não sabe nem aonde fica, tá, pessoal? Mas existe um caminho para a gente seguir. Se a gente trilhar esse caminho, a gente vai chegar lá. Se a gente deixar o caminho aí, a gente vai se perder nesse universo que Deus criou, tá? Aí ele fala, ela, é, saudade não tem data, então não tem nome, não tem ligação com a nossa vida atual e pode trazer sofrimento, pois sem saber do que estamos sentindo falta. Então, se você está desconectado sem a espiritualidade, pessoal, você está até fazendo outra coisa aí, tá? Aí você sente aquele negócio, nossa, cara, pode trazer um sofrimento. Mas se você tem essa compreensão, você entende, você sabe. Esse é o sentimento da minha casa lá, do lugar da onde eu vim. Então você entende. Mas se você não tem entendimento sobre isso, isso é como um sofrimento, porque você está sentindo saudade de uma coisa que não é aqui. Entende? Aí ele fala, cadê? Não sabe que estamos sentindo falta. Ficamos no sentido meio louco. Qual é o significado espiritual da saudade? E o que vamos descobrir? Então, você não sabe então. Por isso que aqui é importante eu estar falando isso, tá? Porque tem pessoas do meu canal que já sentiram isso. E eu sei que tem mais pessoas que estão sentindo isso. Mas essa saudade é o próprio Deus chamando você. É aquele chamado, tá? Aquele anseio da sua alma para que você volte para o lugar de origem que você vê, tá? E às vezes a Deus, a espiritualidade me levantou para reunir esses irmãos, tá? Chamando, então, todas as pessoas que tocam o coração quando assistem meu vídeo aqui, tocam o coração, então, é o chamado, pessoal, da sua alma. Não endureça. E às vezes tem pessoas que estão endurecendo o coração, não estão entendendo. Às vezes muitos não estão entendendo, está dormindo, tá? Não quer acordar do sono para entrar no propósito dela. Ela sabe que existe algo que ela tem que fazer, mas não sabe o que é. Então, quando me vê falando aqui, ele diz, nossa, aí toca a alma dele. Então, por isso que é difícil assistir meu vídeo, tá, pessoal? Eu compreendo isso, tá? Mas vocês são meus irmãos espiritual, tá? Irmão da fé. A gente veio da mesma fonte lá e a gente precisa voltar. E eu tô no meu trabalho espiritual e tô chamando vocês para isso, tá? Vocês têm que atender, se reconectar com a sua essência espiritual, né? Se tornar um ser espiritual para você se conectar à igreja espiritual, a essa reunião. Porque quando qualquer momento você deixar, você já está nesse lugar. Tá? Aí ele fala, perceber isso já é suficiente para entendermos que a maior parte dessa vez já nascemos com saudade. Então, já quando a gente nasceu aqui, já nascemos com saudade, saudade desse lugar. Porque a gente, quando a gente entra aqui nessa realidade, a gente precisa nascer, né? Então, a gente saiu de lá, nossa consciência,
e veio para a barriga da mãe para depois a nossa mãe jogar a gente aqui nessa realidade. Não é assim, pessoal? Ou você vieram como? Apareceram a cegonha vir trazer você? Entende, pessoal? É assim que a gente vem para aqui, tá? E já ficamos com saudade de lá, dentro da gente, da nossa. Mas a gente esquece, a gente vai crescendo, aí depois aquilo vai começando a ficar forte, que é Deus chamando você. Deixamos muitas coisas para trás e embarcamos nessa aventura que chamamos de vida. E nem sempre fazemos isso de bom agrado. Aliás, a vida na matéria é tão densa que são poucos os espíritos que ficam ansiosos para voltar. Então, aqui às vezes tem muita gente, né? Por isso que tem muita gente que a densidade aqui não se acostuma o espírito dela, tá? Porque aqui é tão denso, tá? É um lugar de terceira dimensão, que às vezes essa pessoa fica querendo voltar para casa. Mas você veio aqui para cumprir só um propósito. Só que você esqueceu disso. Não, eu quero voltar, não. Aqui é muito ruim. Fica com saudade olhando para o céu. É só você equilibrar a sua frequência para se conectar à sua essência, para você conseguir vencer as barreiras aqui e seguir sua vida, seguir a jornada da consciência, tá? E é o que eu estou aqui tentando alertar vocês. Estou aqui com esse, como é? Isso é um, por isso que o evangelho é a boa notícia, é essa boa notícia que eu estou tentando passar para você, tá? Então, é isso, tá? Aí, o que é que ele fala mais? Ele fala: a maior parte das consciências gostaria de evoluir sem essa prova tão difícil, mas a verdade é que não tem jeito. Então, porque a sua consciência quer evoluir, você quer evoluir. Então, Deus manda a gente para cá para aprender aqui várias frequências aqui, vários contextos, para a gente evoluir. Mas você não quer passar, eu quero voltar daqui, Deus. Ai, não quero ficar aqui, não. Ai, tá muito difícil. Ai, essa vida aqui não é fácil. Ai, a Matrix está aqui massacrando a gente. Ai, meu Deus. Ai, eu quero voltar, Deus. Aqui é um sofrimento só. Até minha família tá perturbada. Meu Deus, eu quero ir embora daqui, Deus. Tem gente que entra essa situação, tá, pessoal? Isso é só você melhorar a frequência, tá? Você vai já sair daqui, mas quando você cumprir, entrar na frequência, no propósito que você vai fazer. É só você se acalmar, se acalme. Então, por isso que a meditação é boa para você se acalmar. Entrar nessa vibe aí, nessa consciência, tá? Aí ele fala: a maior parte das coisas gostaria de evoluir sem essa prova. Não existe isso, tá? Sem essa prova aqui que a gente passa na Terra, não existe evoluir. É tão difícil, mas a verdade é que não tem jeito, não tem jeito. Quem se inscreve nesse projeto, nessa grande escola que chamamos de mundo, né? Você se inscreveu, sentou na lista, né? Deve ir até o final. Então, vá até o seu final, até você findar a sua vida. Foi por isso que o apóstolo Paulo falou, né? Como é que se diz? Cumpri o meu chamado, né? Guardei a fé, a esperança e o amor, tá? E ele vai seguir a jornada da consciência dele. Ele sabia, os apóstolos sabiam, pessoal. Combati o bom combate, guardei a fé, né? E ele combateu o bom combate, com a ajuda de Deus, né? Aí ele fala: quem se inscreve nesse grande escola que é o mundo, tem que ir até o final. É nesse processo deixamos muitas coisas para trás. Pessoas que amamos, o lugar intermediário onde vivemos, as sensações tão expandidas de amor e paz que sentimos, que não sentiria saudade. Então, largamos tudo isso aí, tá, pessoal? Para experimentar isso, porque a gente precisa evoluir.
Por isso que a gente está aqui, tá? É só você se acalmar, tá, pessoal? Aí ele fala, esse vazio existencial que castiga a humanidade desde o início dos tempos começa com o que somos nós. Então, é o vazio existencial de a gente voltar à frequência. Então, esse vazio vai ser sanado com a nossa reconexão com a nossa essência espiritual. Porque ela é uma centelha divina que veio da fonte. Aí quando a gente se conecta, a gente sente a frequência da fonte de Deus. Então a gente se conecta a Deus. É assim que a gente se conecta a Deus, pessoal. Não é indo para a igreja não, tá? Como muitos estão enganando vocês aí, tá? Dizendo, venha para aqui, venha. E vocês estão se afastando mais ainda da sua essência espiritual. Não vai se conectar. Por isso que a maioria dos religiosos, pessoal, está sem a conexão, tá? A maioria. Tá? Algumas que ali se conectou verdadeiramente, tá? São poucos. Então, ele diz que abandonamos a dimensão para encarnar, trazer coisas, abandonamos outras dimensões para encarnar, trazer coisas, essas sensações e saudade que não sabemos bem do que é. Nós encarnamos, não sabemos, mas nossa alma sabe e como sabe. Então, ela sabe. Então, quando ela começa a bater essa nostalgia, né? Nostalgia, esse sentimento de saudade, é que ela está chamando, é Deus chamando você para voltar para casa. Mas você aí vai ter que trabalhar a sua entrar na frequência do seu propósito, da alma, e seguir sua jornada. Não tem o que fazer, pessoal. A gente está aqui, tá? Como ele falou, a gente está aqui para a gente fazer aquele nosso propósito e voltar. Mas a gente esqueceu isso, tá? Não tem o que fazer, pessoal. Se você também não entrar, não obedecer, não entrar no propósito, não entrar na frequência, você vai deixar o corpo lá ficar aí no umbral. Aí só que depois Deus lhe dá outra oportunidade de você, sua consciência voltar e reencarnar para você fazer o seu propósito da sua alma. Você só vai embora quando você cumprir o seu propósito. Entenda isso, você não vai embora. Então, quando está tocando na sua, está chamando para você entrar nesse propósito. Não perca a oportunidade, pessoal. Tá? Se você não sabe o que vai ter. Mas pessoas aqui ainda ficam endurecendo o coração. Meu Deus, a troco de nada, pessoal. Tá? Aí ele fala, nascemos para viver, aprender, compreender, evoluir e voltar para a verdadeira vida na pátria espiritual. Então, foi para isso que a gente veio, para essa que a gente diz que é terra, mas vocês querem ficar aqui para sempre. Tá? Você não vai. Aqui você veio para aprender, compreender as coisas, evoluir e voltar para a verdadeira vida na pátria espiritual. É isso que você vai fazer. É por isso que os apóstolos sabiam. Disse: somos peregrinos na terra. A gente somos como peregrino, estamos peregrinando até a gente voltar. Todos nós nascemos com o mesmo propósito e prorrogar a vida na terra e correr risco e de prolongar o sofrimento e a ganhar novos débitos. Então, pode ser débito positivo ou negativo. Tem muita gente que está criando débito, né? Débito é aquilo, como é que se diz? A sua frequência, né? Débito negativo. Então, a gente tem que tomar consciência agora e começar a colocar débitos positivos, frequências positivas. Porque aí é a sua passagem para a outra realidade, tá? Senão você fica aí, tá? Fica aí zanzando aí no umbral, tá? Aí ele vai, muitos são tão apegados à materialidade que não se permite nem pensar na morte. Então,
Tem pessoas, pessoal, as pessoas sabem que vai morrer, mas ela tá tão apegada à matéria, tá? Ela quer ficar aqui com, isso aqui é meu. Isso é um engano da sua consciência, nada é seu, pessoal. Se Deus lhe deu alguma coisa para você administrar, administre com sabedoria, fazendo bem, ajudando o próximo. Se ele lhe deu muito, para você ajudar muitas pessoas. Mas o que é que as pessoas se agarram, apegam à materialidade, pensando que ela não vai morrer, ela não vai. A morte vai chegar, que ela vai desprender do corpo a consciência dela. É porque ela está apegada ao ego, então o ego faz com que ela pense que ela é o corpo. Mas ela é a consciência. Então, esse é o engano da consciência, tá? E muitas pessoas estão assim, tá? Aí ele fala: este acredita que a morte é a pior coisa que poderia acontecer. Quando, na verdade, o desencarne no momento certo, após o cumprimento da missão, significa a libertação. Então, se você morre sem cumprir na frequência certa, né? E sem cumprir a sua missão, você não teve a libertação. Quando a morte chega, você está preso. Então, mas se você está no momento certo, trabalhando a sua frequência, né? Cumpriu a sua missão aqui. Então, quando a morte chega, é uma libertação. Os apóstolos sabiam, Paulo sabia disso. É por isso que ele disse: o viver para mim aqui é Cristo e o morrer para mim aqui é lucro. Eu estou no lucro, pessoal. Eu me libertei aí dessa coisa. Vou voltar para casa. Entende, pessoal? Graças a Deus, pessoal. Vou parar aqui, tá? Porque já 56 minutos, 57, né? Não pode passar muito tempo, né? Senão vocês não assistem, tá, pessoal? Então, até a segunda parte.